Salmos, capítulo 39, no versículo 4, olha o que o salmista Davi diz. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, a medida dos meus dias, o qual é para que eu sinta como eu sou frágil. Olha o que a Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 90, versículo 12. Olha o que Moisés diz. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcançamos um coração sábio. Você já parou para pensar quanto tempo vai durar a eternidade? Seria de 100 anos, 1 milhão de anos, 1 trilhão de anos, 1 bilhão de anos. Alguém disse que se um passarinho voasse para a Lua uma vez por ano, levando um grão de terra do nosso planeta, e quando ele terminasse de colocar toda a terra lá na Lua, era o fim da eternidade. Mas será que isso é o fim da eternidade? Não, porque a eternidade nunca acaba. Olha o que Jesus disse no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 43. Olha o que Jesus disse. Se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrar na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. A eternidade não tem fim. E na eternidade só tem dois lugares. É céu ou inferno. E você tem que pensar nisso. Aonde você vai viver eternamente? No céu com Jesus Cristo ou no inferno com Satanás? Olha o que a Bíblia diz no livro de Lucas, no capítulo 16, no versículo 19. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias arregalada, esplendidamente. Essa palavra arregalada é uma palavra que quer dizer fartura, luxo, festas. Esse rico se vestia bem, esse rico vivia numa fartura, vivia em festança, tinha muitos amigos. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele rico. A Bíblia fala que o rico, não aparece o nome dele. A Bíblia fala que ele era rico. Mas a Bíblia diz o nome do mendigo, Lázaro. Você sabe por causa de quê? Porque a Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 33, no versículo 17, diz assim, ó. E disse então o Senhor a Moisés, farei isto também, porque achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo nome. Quem é salvo, Deus chama pelo nome. A Bíblia diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, diz assim: todavia o fundamento de Deus fica firme tendo esse selo. O Senhor conhece os que são seus. Deus conhece aqueles que são seus. Naum, capítulo 1, no versículo 7, diz assim, ó, Deus é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Por isso que aparece o nome do mendigo e não aparece o nome do rico, porque o mendigo era salvo e o rico era perdido. E desejava alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber a chaga. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o paraíso, e morreu também o rico e foi sepultado. Olha só a diferença. Quem olhava para esse rico aqui na terra falava, esse homem é abençoado. Esse homem é abençoado, olha só ali, tem fartura, é rico, tem amigos, vive em festa, se veste muito bem, tem saúde. Agora, quem olhava para o mendigo, falava assim, esse daí, ai coitado, esse daí não teve sorte na vida. Olha só, não tem o que comer, fica ali na porta daquele rico, esperando acabar as festas para ele se alimentar com lixo. Ainda, além de não ter nada para comer, ainda está com a enfermidade dos pés à cabeça. Ele tinha cheio de ferida. Olha só, mas a diferença. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. A Bíblia diz que o mendigo, quando morre,
os anjos levaram ele para o paraíso. Você sabia que quando você morre, quando o salvo morre, é os anjos que te levam para o paraíso? E certamente, quando o ímpio morre, quando a pessoa que não conhece Jesus morre, é os demônios que carregam ela para o inferno. Porque a Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 7, diz assim, ó: os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e o livra. Hebreus, capítulo 1, versículo 14, diz assim, ó: porque os anjos são espíritos ministradores enviados para servir e guardar aqueles que hão de herdar a salvação. Quem é salvo tem anjo te guardando, e quando você morre, é os anjos que te levam para o paraíso. Aleluia! Olha só o versículo 23. E não é Hades, que é mais conhecido como inferno, ergueu os olhos estando em tormento e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aquele mendigo foi levado para o paraíso. Aquele rico, ele abriu os olhos lá no inferno, no lugar de tormento. E olha o que ele diz. E chamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do meu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Olha só, o rico estava atormentado naquela chama. O inferno é um lugar de tormento. É ranger de dentes, Jesus falou. Tem um maluco aí, um bruxo, que ele diz que ele vai para o inferno. Vai ter lá, no inferno vai ter uma área VIP para ele. Ele, além de ser bruxo, ele é burro. Porque o inferno é o castigo de Satanás. É lugar de sofrimento. E a Bíblia diz que ele ergueu os olhos. Olha só como é que a Bíblia não se contradiz. Porque a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 24, que Deus, para o justo, o caminho da vida é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. O céu é para cima, o inferno é para baixo. É lá para onde sai a larva do vulcão. Já viu como sai a larva do vulcão? O fogo. Aleluia. E ele falou: manda Lázaro que venha aqui molhar a ponta da minha língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Aí Abraão falou assim para ele: olha, quem está aqui no céu não pode ir para o inferno, quem está no inferno não pode passar para o céu, tem um abismo. Aí ele falou: então, já que não tem jeito para mim, eu vou ficar a eternidade toda sofrendo? Eu tenho 5 irmãos. Mande Lázaro, ressuscita Lázaro, para que ele vá lá pregar para os meus irmãos na terra. Para que ele não venha para cá, para esse lugar de tormento. Olha só, ele lembrou dos irmãos. Quem vai para o inferno vai se lembrar dos seus parentes que ficou na terra. Olha o tormento que vai ser. Que se as pessoas não aceitar Jesus, se não receber Jesus, vai para o mesmo lugar de sofrimento. Aí, a Lázaro falou assim para ele, ó: tem Moisés e os profetas. Na terra tem os profetas. Tem a lei. Manda eles ler a Bíblia. Não, mas eles não vão ter o trabalho de ler a Bíblia. Aí ele falou: então vai vir para o mesmo lugar que você está. Porque a fé, ela é pelo ouvir e ouvir a palavra. Se você não crê na palavra de Deus, a Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra. Se você não crê nessa palavra aqui, ainda que você veja um morto ressuscitar, você não vai crer. Porque a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Então, não deixe que Satanás te engane. Receba Jesus como seu único, exclusivo e eterno Salvador. Em nome de Jesus, receba essa palavra, que Deus te abençoe. Amém.